Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Olá, agora começa na Santos FM 92.5, o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia. Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Aqui Zé Torquato, agradecendo a sua audiência nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2016, o ano caminha para o final, a passos largos. Nós temos na bancada hoje nosso time de comentaristas já apostos. Vamos começar com o Dr. Ricardo Camilo de Almeida, que é médico patologista, já está conosco aqui nos estúdios da Santos FM. Bom dia, Dr. Ricardo. Bom dia, Zé. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Fifi. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia e muito obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui presente. Satisfação é toda nossa. E também na bancada, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, presidente da CET Santos. Bom dia, Fifi. Bom dia a todos. Bom dia, Zé. E o Nicolau Beite, que é empresário e presidente da CDL Santos Praia. Bom Tudo dia, bem, Nicolau? Nossos ouvintes, bom dia, Zé, bom dia, amigos aqui da bancada. E na equipe de produção, temos o Rick, responsável por criação de pauta e conteúdo aqui do nosso programa, e também na sonoplastia, e a Jana Novaes está aqui ao meu lado, vai convidar você para participar conosco. Bom dia, Jana. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes do programa Bom Dia CDL, comentaristas da bancada. Para participar do programa é muito fácil, tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 33459507, 33459507. Nossa página do Facebook, que é sempre atualizada com informações e fotos dos comentaristas do dia, é a CDL Santos Praia. E tem também nossa rádio web, que reprisa o programa às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br ou baixe o aplicativo da CDL Santos Praia pela Play Store para Android ou aplicativo Store para iOS. Muito obrigado, Giana. E lembrando que todos os programas, todas as edições do nosso Bom Dia CDL são postados diariamente no YouTube e principalmente na página da entidade, cdlsantospraia.com.br, logo após a reprise, a repetição. Temos aí uma pauta movimentada. Ontem, por exemplo, começou em Brasília, tão decantada, falada PEC do limite dos gastos, foi aprovada em segunda votação e às 9 da manhã de hoje terá a cerimônia de homologação dessa medida tida como importantíssima para o governo Michel Temer, né? Daqui a pouquinho terá a sanção desta medida que pelos próximos 20 anos limita o teto de aumento de gasto do governo e indexado à inflação do ano anterior. Vou começar com você, Nicolau Beide, por favor. Essa cerimônia. É cerimônia. Comemoração. Eu não estou entendendo. Não é cerimônia. É uma reunião, né? Vai haver a homologação hoje dessa pauta. É regimental, não é cerimônia. Você colocou bem, eu que me coloquei mal. E fora isso também, acredito que nós já discutimos muito esse tema da necessidade da PEC, mas as consequências dessa aprovação, com manifestações em Brasília, confrontos com a polícia, o mais significativo na Fiesp, em que integrantes do MST e outros movimentos sociais atacaram a fachada, depredaram o prédio, agiram com muita violência. Eu não vejo onde pode mudar essa PEC em termos de oficializar, né, um contingenciamento dos gastos do governo, que seria uma obrigação do governo fazer isso mesmo, somente gastar aquilo que arrecada. O que eu percebo de diferença é que nesses próximos 20 anos, vamos ver se isso vai acontecer mesmo, o governo vai ter uma autorização para não alterar ou não aumentar os seus gastos acima daquilo que se gasta todo ano, né? Eles vão mudar simplesmente, colocar a inflação e manter os mesmos gastos. Eu quero ver até onde isso vai funcionar, de que forma vai funcionar, porque uma coisa é aprovar, outra coisa é a prática em relação àquilo que foi aprovado. Eu acho que também as manifestações, elas são normais, porque existe aí um conteúdo diferenciado, que é o conteúdo de não aprovação do próprio governo, falta de legitimidade, falta do problema dos escândalos financeiros que vem acontecendo com esse governo.
aprovar isso, ele vai marcar em relação ao próximos 20 anos, vamos falar, foi ele que fez essa PEC, e ano que vem eu duvido que ele mantenha a sustentação para continuar nesse governo. Vamos ver, ele vai próximo na previdência privada, na previdência no INPS, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, eu não vejo, assim, vejo uma nuvem na frente, não percebo nada de diferente que possa acontecer em relação a isso. Eu acho que o governo hoje ele tem um aval só na mão para reduzir os gastos, principalmente saúde e educação. Que nada, não deixa de ser uma obrigação, por um outro lado, o governo gastar aquilo que somente aquilo que ele arrecada. Isso eu acho que já está na Constituição e já está na lei. Eles simplesmente estão oficializando isso. Não vejo muita diferença em relação a isso. Fifi? O que a gente percebe é que o governo federal, ele coloca uma lei que já é vigente, né? Você tem a lei de responsabilidade fiscal que vale para os municípios e não vale para os estados, tampouco para a União. A partir daí, é mais um sinal para a economia, para dizer, olha, nós não vamos acelerar a inflação, então vocês podem investir no Brasil. Eu tenho essa leitura, porque é uma coisa que já está implícita na legislação nacional. Por outro lado, essa determinação do limite da educação e da saúde, acho que o Brasil já deveria sair do percentual a ser gasto para a meritocracia. Na educação, qual é o nosso objetivo? A gente quer chegar onde? De que maneira que a gente quer chegar? Quanto custa chegar lá? Então, aí a gente começa a ter um objetivo mais claro. Hoje não, hoje o objetivo é pura e simplesmente gastar 25% dos municípios do que arrecada, da fonte 1, e a partir daí, se tem qualidade ou não, é outra situação. Então a gente precisaria partir para a meritocracia, tanto na educação quanto na saúde, para que o governo consiga devolver à população o que ele arrecada. A função do governo simplesmente é gestão dos recursos arrecadados para devolução à população em serviço. No meu ponto de vista é essa. É que os nossos políticos de alguma forma confundem. Eles acham que o que eles arrecadam é deles, literalmente, e quando eu falo deles, particular inclusive, e o que sobrar dá para a população. Está errado, esse conceito está completamente errado. Quanto às manifestações, não dá para a gente admitir que o cidadão vai quebrar o prédio da Fiesp, porque a Fiesp encabeçou em São Paulo o impeachment da Dilma, e a partir daí ele tem direito de jogar rojão, quebrar tudo, entrar lá. Não é esse o caminho. E a gente ainda continua no Fla-Flu, PT e anti-PT. Você pega as fotos do pessoal que quebrou ontem a Fiesp, quase a maioria de vermelho. Então esse Fla-Flu não leva a nada, até porque esse pessoal, que é uma outra coisa que a gente tem que discutir, que são os sindicatos no Brasil, para que eles existem? Eles existem para defender a categoria ou existem para subsistência dos seus diretores e presidente? É isso que a gente precisa discutir. Por que se tira anualmente, você sendo ou não sindicalista, um percentual do teu salário para dar para os sindicatos? Está na hora da gente discutir isso também. Os sindicatos têm que ter uma função bastante clara, que não é baderna. A função dos sindicatos é representar a categoria. O Guilherme Boulos, presidente do MST, foi um dos líderes dessa manifestação. Ele colocou o seguinte: isso é pouco diante de todo o mal que a Fiesp fez para o país. Olha, nós estamos aí em pleno cenário de desemprego. Então, fez mal realmente, porque o pessoal que... Desculpa te cortar. O pessoal que nunca trabalhou, que é o pessoal do MST, que sempre teve um subsídio para poderem fazer a baderna da forma que eles fazem. Eles vão acabar perdendo isso. É pouco realmente, eles vão ter que começar a trabalhar. Sim. Não dá mais, o Zé, para a gente ficar com Bolsa Família, ad eterno, e a aposentadoria a gente discute como esmola. Eu acho que é o contrário. A aposentadoria é quem trabalhou e contribuiu. Ele precisa ser reconhecido, porque no momento que ele mais precisa de dinheiro para poder continuar a sua caminhada, porque ele já para de produzir e começa a ficar inativo, ele precisa de recurso. Ele já tem idade. O governo federal dá uma esmola para esse pessoal e fica bancando o MST, fica bancando o Bolsa Família, fica bancando os que nunca produziram. Está na hora da gente discutir isso também. É o X de toda revolta, no meu entendimento, com todo respeito. Evidentemente tem pessoas que querem ter a casa, é um pleito justo de qualquer pessoa, querem ter sua moradia, sem teto, sem terra. Tem espaço para manifestação. Mas, no caso disso, você tocou no X da questão. Eu entendo que essas pessoas, elas estão se manifestando prioritariamente
por perderem uma estrutura de governo que os mantém como militantes permanentes. Claro, todo mundo quer ter a casa. Eu, quando casei, e aí já se vão 35 anos, eu também não tinha minha casa, eu comprei financiada. São 2. Pelo Banco Nacional da Habitação à época, e paguei durante 15 anos a minha casa. Eu queria ter a minha casa, mas eu trabalhei para ter. Agora eu queria ter a minha casa, comprar camiseta igual os meus amigos, ir pra rua, quebrar tudo e pedir para me darem uma casa, não é esse caminho, né? Também não cabe. Doutor Ricardo. Foi esse senhor que foi numa palestra que apareceu até na televisão pedindo para essa militância mobilizada mesmo, essas pessoas que são muito parciais, como bem colocaram todos aqui os debatedores, o Fifi, o Nicolau e o Zé, que pediu para pegarem armas, né? É o mesmo cidadão que fala para a militância manter-se permanentemente mobilizada. Eu acho que aqui o que eu posso acrescentar, ou na verdade apontar como ponto, é que, embora se altere nessa PEC os limites de gastos de saúde e educação, na pauta que foi já da semana passada, foi dito que a educação no Brasil teve gastos importantes e maiores do que países proporcionalmente, fazendo uma relação do que o Brasil investiu na educação, foi muito maior do que países de primeiro mundo. O Brasil às vezes gasta mal, não só em saúde e educação, mas em diversas áreas. Gasta-se para se refazer ainda. E há exceção nessa PEC, né? O teto de gastos com os juros da dívida, que o governo não tem gerência, isso está fora. Também repasses obrigatórios para municípios e estados, e aí incluindo dinheiro destinado a fundo da educação básica, gastos com eleições e capitalização de estatais. Então veja, eu pessoalmente, do que eu li e vi na mídia, acho que como o Nicolau comentou, é uma racionalização. Se isso não é de fato lei, eu acho que é bom senso. Só se gasta o que se tem. Nesses últimos 9 anos, se gastou o que não se tinha. O pré-sal aqui na nossa região inflacionou todo o mercado imobiliário de algo que está a vários metros da superfície e que não se sabe se vai se tornar algo economicamente viável. Então, eu só posso concordar, não tenho como discordar do que foi dito aqui, não tem nenhum ponto. Eu apenas acho que a violência é reiterante, né? Mais uma vez se vê uma medida descabida, irracional, frente a algo que não se gosta. Parece uma criança mimada que quando você tira a chupeta, faz birra, quer bater. Mas é que nem o Fifi falou, né, doutor? É o Fla-Flu, que é com a PT de um lado, o PSDB do outro. Agora, os dois envolvidos em escândalos, os dois envolvidos em problemas financeiros. Mas aí eu acho que é que nem a Medusa, né? Tem que cortar a cabeça. Não vejo outra forma de se vai lá a polícia repreender, vai bater e tal. Não, pega esses líderes e tira ele do mercado, tira da coisa, são criminosos. Tira de circulação. Tira de circulação. Acaba com essa balbúrdia em 2 minutos. Como é que você faz com o presidente da República, que está envolvido no escândalo de 10 milhões agora? É um dos escândalos. Por isso eu tô falando, então, veja, o Renan deu as costas. Qual a legitimidade que ele tem de se manter no governo? Concordo com você, Nicolau. Eu acho que não. Pro povo também, veja, né? poucos anos, algum tempo atrás, a Argentina passou por uma crise em que em pouco tempo vários presidentes assumiram. Porque até pouco tempo atrás, o discurso do PT era que o Temer também estava envolvido na mesma situação que a Dilma. Votou Dilma, votou Temer. Agora aparecem os escândalos. Tá tudo no mesmo saco. Então, com todos esses escândalos, a PEC também, ela aqui realmente não tem mistério. O Fifi tem tanto tempo aí de administração pública. É simplesmente dizendo o seguinte: olha, não vamos gastar mais do que a gente arrecada. É uma lição de casa básica para qualquer economia doméstica, macro, microeconomia. Na tua casa tu deve falar isso. Exatamente. Apesar que não fazem, né? Mas a gente fala. Fazer a PEC de desgastes do cartão de crédito da minha mulher, mas tudo bem, aí não vem ao caso, não prejudica uma coletividade, né? Não, tô brincando, evidentemente. Mas é que acredito que seja também, como a gente trabalha com comunicação, é uma agenda positiva. Né? Se criou a PEC, agora ela fez realmente o trabalho inicial, a introdução
para o pacote de medidas econômicas de estímulo à economia que vai ser lançado pela equipe econômica e pelo ministro Meirelles, ministro da Fazenda Meirelles. E é também uma demonstração, Fiji, até tocou um pouco nesse assunto, para os investidores estrangeiros, que o Brasil está fazendo a sua lição de casa e está buscando, de fato, uma austeridade fiscal pautada em lei. E para cobrir os gastos, o que eles fizeram? A tabela do imposto de renda, uma correção abaixo da inflação. Ou seja, está aumentando o que a gente paga, no final das contas, é aumento de tributação. Pode não se criar um nome novo, uma nova tributação, como foi o CPMF, que foi abolido, mas a não correção da tabela nada mais é do que conseguir mais dinheiro para cobrir esse rombo. É o Bom Dia CDL no seu rádio. É importante ter você conosco, o programa da CDL Santos Praia, 7h16. Mudando de assunto aqui radicalmente, vamos voltar à política com certeza. A liberação de cobranças de bagagem repercute e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, promete fiscalizar possíveis cartéis. É a matéria da Folha de São Paulo, que traz a matéria, a palavra do superintendente da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Ricardo Catanã, afirmando que a agência vai monitorar se as empresas estão repassando os ganhos que vão ter com as alterações das regras de direito de passageiros, que liberou as companhias aéreas de cobrar pelas bagagens despachadas nos aviões. Pelas novas regras que entraram em vigor a partir de 14 de março, as empresas vão ser obrigadas a levar apenas malas de mão até 10 quilos, hoje são 5 quilos. As malas despachadas poderão ou não ser cobradas, as empresas terão que informar de maneira clara quais são as regras ao consumidor. Catanã afirmou que o país tem um sistema de monitoramento da concorrência e que a agência monitorará o comportamento das companhias e, percebendo abuso, ele será denunciado. Mas, segundo ele, as empresas no Brasil têm praticado concorrência efetiva e ferrenha nos preços. É a ANAC que teme a velha combinação de preço por conta das aéreas. E aí, Ricardo? Olha, Zé, aqui entra uma questão ainda que eu acho que ainda não foi bem abordada. Por que 23 quilos? Se pegar a regra da NIOSH, que é uma organização, a agência norte-americana para a saúde ocupacional, o trabalhador ele pode levantar numa posição ideal 23 quilos. Então, será que os sindicatos dos aeroviários, daquelas pessoas que estão jogando as malas, que fazem um transporte das malas, não vai entrar também contra essa medida? Veja, eu como médico aponto que uma hérnia tem componente hereditário e degenerativo, mas você ficar levantando pesos além de 23 quilos com frequência, isso é uma concausa, contribui para uma patologia. Então, isso se torna um problema de saúde laboral. Um ponto que eu achei que não foi abordado, e eu queria saber das companhias aéreas se eles vão cumprir, se eles vão achar gostoso serem acionados na Justiça do Trabalho com diversas ações. Aí eu pergunto, vai baixar o valor da passagem aérea? Eu acho que vamos agora só mais um ponto, levantar um outro ponto. Não está determinado como é que vai ser essa cobrança. Vai cobrar como? Pelo volume? A ANAC está pedindo, né? Se não levar bagagem nenhuma, vai baixar o preço? E outra coisa, quando você for fazer a compra da passagem aérea, vai aparecer no ticket, olha, o valor da passagem é esse. Agora, se você levar a passagem, a pessoa vai ter que fazer um cálculo. Olha, vou levar mais ou menos, sei lá, então 25 quilos. Bom, 25 quilos eu vou ter que fazer o cálculo para ver o valor da passagem final. Ou seja, grande promoção. O cara vende a passagem a R$1 e joga o valor do quilo da mala lá em cima. Como é que vai ser isso? Eu acho que tá muito cru para levar isso daí à frente. Hoje você tem 32, se eu não me engano, 32 quilos internacional. Dois volumes de 32. 23. Até 23 quilos no conjunto nacional, isso aí. E precisa ver se vai ser mantido isso. Não, já falaram que não, Nicolau. Isso é abolido e cada companhia vai ter então, sua tabela. Sua tabela, só como o Zé como há um cartel, né, que a gente sabe que vai acontecer, né, que sempre acontece. Então, a ANAC já está antecipando essa discussão. Exatamente. E hoje até 10 quilos só, então vão só... 10 quilos de mão, né? De mão. Vai subir de 5 para 10. Mas de 10 de mão, a gente já entra no avião, já vê aqueles caras com aquelas mochilas monstruosas. Pronto, aí isso que era outra coisa. Todo mundo que já viajou de avião,
Já viu? Aí o cara quer pegar aquelas três partes em cima do avião. E aí vem a minha pergunta: será que aquelas tramelinhas que vedam, que fecham o compartimento de bagagem em cima, estão preparadas para 5 quilos a mais? Será que aquele peso não vai estar preparado, por exemplo, numa arremetida? Quem já voou e já viu uma arremetida sabe que o estômago vem parar na cabeça e a cabeça cai lá no pé. Quem fez essa deliberação? Quem fez a avaliação da estrutura, Fifi? Eu acho que hoje viajar de avião é o transporte mais incômodo que tem. Começa que você não cabe na cadeira, você não cabe na poltrona, cada vez mais diminui o espaço entre as poltronas. Viagens que você antigamente tinha no mínimo uma refeição, agora você tem um biscuit que eles te dão e um copo d'água. O preço é um preço que não caiu em relação ao que era anteriormente. E as malas é a última alternativa que eles têm para cobrar mais na passagem sem que apareça espontaneamente pro consumidor. São as malas, não tem outra, não vejo outra. Eles já diminuíram o espaçamento entre as poltronas, eles já tiraram a refeição das viagens, eles agora vêm com esse negócio das malas. É a última, a próxima acho que é você pagar e não ir, porque não tem outra. Eu acho que as companhias... As companhias de aviação, já tem isso? O Nicolau tá pagando 1,5 já, né? O Nicolau já tá pagando 1,5. As companhias de aviação, cada dia inventam uma novidade. E você tem eu particularmente, detesto andar de avião. Não é por medo não, é porque é uma coisa que você não tem conforto. Não tem conforto algum. Mas a rapidez é que infelizmente estimula. No Brasil você não tem outras alternativas. Por exemplo, você não tem um transporte ferroviário que você tem na Europa, nos Estados Unidos, com qualidade, que te permite conforto e num preço mais acessível. Você não tem no Brasil. Então você precisa vencer uma grande distância, a tua única alternativa é o avião. Ou então você vai entrar num ônibus e levar alguns dias até chegar em determinados locais. Você não tem opções. Infelizmente você não tem. Eu não gosto de teoria da conspiração, porque se você vê teoria da conspiração e tudo, mas foi anunciado agora, no final do ano, a queda do movimento em termos de vendas de passagens aéreas, acentuado. Isso é constante, né? O cancelamento de linhas. Isso é constante. De vários voos, Mas isso eu acredito até que esteja vendo, Zé, porque está havendo, por exemplo, no transporte municipal. Em Santos está havendo uma queda. Você começa a ter desemprego, você começa a ter menos pessoas circulando dentro dos coletivos. Muito, Fifi. Caiu algo em torno de 6%. Você tem quedas, a gente tem quedas no estacionamento regulamentado. Na venda de cartões de estacionamento regulamentado. E a crise reflete em todos os sentidos. Neste momento, acho que não é o momento mais adequado para você aferir uma queda de passageiros, seja qual for o sistema. Porque a gente está num momento de crise. Agora, o que você percebe é que as companhias de aviação reclamam constantemente. E uma boa parte das companhias de aviação que existiam anteriormente, elas acabaram porque faliram. Você pega a Varig, você pega a VASP, você pega a Transbrasil, não existem mais. Entraram novas. E essas novas que entraram, hoje elas fazem parceria com companhias internacionais, de forma a diminuir o gasto que elas têm. Se é uma coisa positiva ou negativa, eu não sei. Só que ainda tem muitas companhias operando no sistema, no dia a dia, né? Nem por isso os ônibus agora vão cobrar os passageiros que entraram com mochila. Uma empresa que passou rápido aí foi a Lamia, né? A Lamia, ela entrou e já saiu do mercado. É verdade, infelizmente. O Corpo de Bombeiros trabalha no atendimento a vítimas da colisão entre ônibus e um caminhão no quilômetro 37 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O acidente teria ocorrido por volta das 5h25 da manhã. Segundo bombeiros, um óbito já foi registrado. Outras 16 pessoas teriam ficado feridas, 4 delas com ferimentos graves. O ônibus da empresa Expresso Luxo seguia no sentido da capital paulista, transportando 25 passageiros. O caminhão transportava um container. 7h25, primeira paradinha, voltamos já com o Bom Dia CDL. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta é o Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, às 7h26. Hoje a tribuna destaca que o funcionamento do Hospital dos Estivadores não começará mais na sexta-feira. Está aqui na matéria, na chamada de capa. Após pouco mais de 2 anos de obras, o complexo hospitalar será inaugurado no dia 21, por necessidade de ajustes finais. E sem entrar no mérito da questão,
Nós lembramos que essa notícia de que ontem, né? Exatamente, o Hospital dos Estivadores foi dado em primeira mão aqui no nosso programa pelo futuro secretário de Saúde, Fábio Ferraz. Ele não disse a data, seria mais tardar dia 20, agora definido para o dia 21, mas que o Estivadores não abriria dia 16. Já tinha confirmado. Exatamente, foi um trabalho aqui da nossa equipe de jornalismo e essa informação foi veiculada em primeira mão aqui no Bom Dia CDL. Nada a declarar, mas é o nosso papel mesmo de trazer informação também em primeira mão para os nossos ouvintes. E nós seguimos agora com a nossa pauta, só acrescentando o seguinte, não é? Que além dessa questão da PEC, outra corre em paralelo que é muito importante para o país, que a Câmara dos Deputados concluiu na noite de ontem, análise da medida provisória que estabelece a reforma do ensino médio. Durante a sessão, os deputados aprovaram tornar obrigatória a inclusão dos estudos de filosofia e sociologia nessa fase de ensino. O texto segue para o Senado. Chamado texto base da MP, foi aprovado na semana passada, mas para concluir a análise da medida, os deputados precisavam votar sugestões de alteração à proposta original. O texto base não fazia menção à obrigatoriedade sobre os estudos de filosofia e sociologia. Deputados críticos à emenda aprovada na terça, incluindo PT, Rede e PSOL, queriam aprovar a obrigatoriedade desses conteúdos como disciplinas. O argumento deles é que o texto segue para o Senado, por se referir a estudos e práticas. Abre uma brecha para que filosofia e sociologia sejam incluídos de forma diluída em outras disciplinas. Eu entendo que, eu vejo como positivo, dentro dessa PEC do ensino médio, que existe um conteúdo obrigatório e um flexível que vai atender o desejo, a projeção, se bem que o aluno realmente ele tem a orientação vocacional deficiente, mas contemplar o ensino profissionalizante de certa forma. Acho que abre um espaço para essa discussão que eu acho positivo. E aí, Nicolau? O ensino profissionalizante eu acho importante, né? Na minha época nós tínhamos bastante ensino profissionalizante, tinha colégios particulares, como José Bonifácio, até o próprio Senac, que ainda continua, né, com alguns cursos profissionalizantes, para a inclusão do rapaz ou da moça ou da pessoa no mercado de trabalho numa idade de 16 anos, a partir de 16 anos. Antigamente podia trabalhar até com 14, né? Eu lembro que meu pai sempre falava que ele começou a trabalhar com 12 anos, começou a trabalhar em loja. Hoje é proibido. Eu acho que essa proibição, ela tem algum fundamento no caso de levar a pessoa para a escola, para que não deixe de ir à escola aprender, mas tem que ir para a escola mesmo. Não é o que nós vemos aí com muitas crianças, com muita gente que ficam trabalhando no mercado informal e acabam não indo. Eu acho que o incentivo ao curso profissionalizante também cria uma redução e já coloca temos aí esses cursos aí, como é que é, esses incentivos de trabalho, que é aprendiz, jovem aprendiz, menor aprendiz, que eu acho aprendiz também muito legal, muito importante, porque já começa a inserir no mercado de trabalho esse tipo de jovem. Por que eu falo isso? Porque hoje, com os cursos universitários, a pessoa ela acaba terminando, se ele for um bom aluno, ele acaba terminando um curso universitário com 23 anos de idade, 24 anos de idade, não, 22, 23, dependendo do curso que estiver fazendo. Se for medicina, vai muito mais longe. E aí começa a complicar, a pessoa já 22, 23 anos de idade já é um adulto. E aí até ser inserido no mercado de trabalho, até começar a ter ganho no mercado de trabalho, eu acho que demora muito tempo. Eu acho que já poderia ter uma prática com esse concurso profissionalizante e já iniciar a vida, principalmente famílias mais carentes que têm a necessidade de pessoas ajudem no rendimento das suas casas. Eu vejo com bons olhos, mas que o ensino mude, mas mude de uma forma que ensine, né? Porque o que nós temos visto muito por aí são analfabetos funcionais, pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar um texto, não sabem discutir nada, nem falar nada, a não ser no WhatsApp ou no Facebook. E para variar, Fifi, vai ter muita resistência, né? As pessoas, daí já, os partidos ditos de esquerda, reclamando do tratamento à filosofia, à sociologia, mas entendo que, não entrando no mérito, só dei um exemplo que eu achei entre as propostas interessantes que cabem, merecem ser discutidas, né? É que o ensino realmente médio não está bom, o ensino fundamental também não, mas que essa PEC é uma grande oportunidade para se discutir tudo isso. O que a gente percebe no Brasil, medida provisória, perdão. O que a gente percebe no Brasil é que as pessoas querem direitos, mas não querem obrigações alguma.
E a partir daí você fica difícil. É difícil você discutir, você vai discutir com quem uma grade escolar. Eu acho que você precisa ter representantes competentes que te coloquem em uma grade escolar que ela seja suficientemente adequada a ponto de trazer informação e conteúdo para os jovens, para as crianças, enfim, para todos. E a partir daí você entra num planejamento que ele não se dá pontualmente, ele se dá a médio e longo prazo para que você realmente possa voltar a formar jovens. O que a gente está vendo no Brasil, e aí não é só nas escolas públicas, nas escolas particulares também, é um conteúdo totalmente inadequado, um conteúdo muitas vezes que não te leva a nada, né? Adequar a grade escolar para os dias atuais é fundamental. Ao mesmo tempo, deixar de passar para a garotada o básico de uma formação em sociedade, de uma formação de conscientização de um futuro mais adequado, também é fundamental. E aí, Zé, eu acho que não é inventar a roda, não, é só pegar exemplos que foram sucesso no passado. Eu sempre falo isso, parece um saudosismo, mas não é. Você já há algum tempo, você tinha as escolas públicas com uma grade escolar suficiente que permitia que o garoto que saísse, na época era curso científico ou colegial, que saísse desses cursos, entrasse em universidades públicas também. Então, eu entendo que o ensino público hoje virou a única opção para os menos favorecidos. No meu ponto de vista, o ensino público tem que ser a melhor opção para todos. A sociedade contribui para o ensino público. Se você tem como melhor opção e você tem novamente a meritocracia sendo avaliada constantemente a cada etapa, você incentiva que aquele garoto se pegue mais informações, se aprimore no seu desenvolvimento e chegue a fase de universidade e depois ao mercado de trabalho com competência para desenvolver sua função. Se você simplesmente aprova aquela garotada, como foi feito durante muitos anos no estado de São Paulo e em alguns estados do Brasil também, você tem a aprovação continuada, que é a avaliação que você tem para saber se aquele garoto tem conteúdo ou não para ir para um outro nível. Então, eu acho que se houver um planejamento adequado, não cabe a contestação. Que se conteste no nível das pessoas que têm a informação para contestar, mas não como nós vimos esse ano, com crianças tomando conta de escolas, com pais deixando os filhos tomando conta de escolas para contestar sobre o quê? Eles estão argumentando o quê? Eles estão procurando o quê? O que a gente vê hoje, infelizmente, no ensino é a preocupação do gasto dos 25%. E a partir daí você tem a merenda, você pode pegar as notícias de imprensa, os pais questionam merenda, mas não questionam conteúdo. Questionam o transporte, mas não questionam conteúdo. Questionam o uniforme, mas não questionam conteúdo. Antigamente, escolas públicas não davam merenda, não davam uniforme, não davam condução, não davam material escolar, mas davam conteúdo. Infelizmente, a gente está no caminho inverso nesse momento. Ô Fifi, só atenção para as pessoas terem uma figura de pensamento a respeito que você falou. Você estava se referindo a um exemplo pessoal que é o Canadá, correto? Eu também passei pelo Canadá, o Nicolau também, uma escola estadual que existe até hoje. E na nossa época tinha uma expressão, falava assim, não vou entrar no mérito, tá? PP, escola, papai pagou, passou. Esse tema é originado pela qualidade do ensino público, que você tinha uma admissão e que, como grandes colégios no Rio de Janeiro, Pedro II, famoso, lendário, né? Foram tantas cabeças pensantes do país, então havia esse contraponto. Eu vou dar um dado para vocês. O meu filho, de 23 anos mais velho, a mãe dele é argentina, ele mora na Argentina. E na Argentina ainda persiste isso, de certa forma, que o aluno que está numa faculdade particular, ele é visto de uma maneira inferiorizada em relação, aqui no ensino também superior sim, mas na Argentina persiste esse valor da escola pública valorizada e a escola particular num nível igual ou inferior. Então, vê quanto tempo nós perdemos, né? Como isso se reverteu de uma forma absoluta, né? E aquela época que você tinha as escolas públicas com qualidade, o que ocorreu? As escolas particulares começaram a se aprimorar também. Surgiu em Santos o Colégio Tarquínio Silva com ensino totalmente revolucionário à época. O Santista era mais tradicional, né? Mas o Tarquínio veio com ensino totalmente revolucionário. E eu acho que esse é o grande objetivo. Você tem que ter a avaliação, você tem que colocar no jovem a competição saudável. Hoje em dia não pode mais nada.
Hoje em dia você não pode disputar nada com ninguém, você não pode questionar ninguém, você tem que ser politicamente correto. O politicamente correto leva a essa inércia. Você tinha antigamente os jovens de ginásio, que hoje é primeiro grau, o garoto com 10 anos, 11 anos de idade, ele escolhia os seus representantes na escola. Quem ia ser o presidente do Grêmio Estudantil que o representava. Ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava praticando a democracia. Não adianta você querer, nesse momento, deixar o jovem alienado, não dar informação alguma. Com 18 anos você fala para ele, agora vai escolher o teu presidente da República. Ele não sabe o que ele vai escolher. Ele vai escolher qualquer um. Eu acho que, eu não tenho dúvida que a partir do banco escolar você muda uma sociedade. A gente está discutindo se o Michel Temer está certo, se ele está errado. O modelo político do Brasil não se modifica por osmose. Não é porque trocou uma pessoa que todo mundo que entrou agora é santo. O modelo está errado. Agora você não muda de uma hora para outra. Você tem que formar uma nova sociedade, você tem que formar os jovens que ainda estão aí sem contaminação de informação política, para que eles tenham um discernimento melhor na escolha dos seus líderes futuramente. Só deixar claro que eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor quanto ao ensino particular, público, mas está implícito, né? Porque hoje nós vemos aí o descrédito do ensino público e, claro, evidentemente temos excelentes escolas particulares que todos desejam ter condições de colocar seus filhos em escolas particulares. Até antes do Ricardo falar, só para não tomar mais tempo, inverteu. Agora você coloca na escola particular para que na universidade ele possa entrar numa escola pública. Inverteu verdade, totalmente. É verdade, de fato. Ricardo. Eu acho que o que foi colocado aqui é o mínimo. Eu acho que meritocracia hoje em dia se tornou um palavrão. Você disputar, você ter uma seleção de alunos, quer ver um exemplo? Eu fiz o Ângulo Tamandaré. Eu terminei o terceiro colegial, tinha 17 anos, aí eu tentei uma escola pública. Já tinha passado numa faculdade particular, falei, não, vou fazer uma pública. Eu fui fazer o cursinho em São Paulo. Lá, prestava uma prova e ficava no turma A, B, C e D. Todo mundo se matava de estudar para ficar na A. E quem estava na A se matava o dobro para não ser suplantado quem estava vindo por baixo. Hoje é discriminação. Então, hoje é discriminação, hoje nem no cursinho mais tem isso. Eu acho que os cursinhos eram separados por níveis. Então, eu acredito que você ter uma comparação, você se coloca no meio, eu acho que não há demérito nisso. Eu acho que quando é feito às claras e não, assim, é algo que vem para benefício. E mais do que isso, nessa medida provisória tem-se um objetivo intermediário que é aumentar a carga horária para 1.400 horas, até para acomodar essas disciplinas optativas e ter um ensino integral, ter a criança ou adolescente ficar na escola período integral. E com uma boa vontade, entre aspas, do governo de ampliar essa transição de 4 para 10 anos o repasse para manter. Eu acredito que hoje o Fifi até colocou muito bem, os pais estão preocupados com a alimentação porque suplanta uma deficiência de casa, e o cara com a barriga vazia não pensa outra coisa a não ser comida. Mas veja, essa coisa de assistencialismo 100%, ou seja, uma coisa é escolarização, a outra coisa é educação. Os pais precisam ver a escola como algo que vai... E viu, doutor, desculpe me interromper, o assistencialismo 100% faz com que também tire a responsabilidade dos pais. Isso que eu ia chegar. Eles acabam transferindo a responsabilidade para o Estado. Da educação e da escolarização para a escola. E nem alimentação. Também, então, tudo junto. Eu conheço pessoas que não alimentam os filhos em casa porque sabem que vão comer na escola, e não porque não tem alimentos em casa, tem condições. É porque bate preguiça, ele já vai comer na escola mesmo, precisa dar comida em casa. Então, isso é um absurdo. Você sabe que eu lembrei agora? A PEC dos gastos, que é esse Estado paternalista, tem que acabar. Porque, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, se você tem condições de pagar uma passagem de ônibus, você tem benefício por lei, por que você não paga? E desonera o sistema. Eu sei porque eu estou chegando lá. Vai demorar ainda, mas eu sou contra a redução para 60 anos, me desculpem. Porque isso está inserido numa planilha. Redução, quem trabalha vai pagar, não pensa que não tem condição de graça. Fifi melhor que ninguém pode dizer. Exatamente. Outro tema. Eu vi outro dia uma matéria sobre falta de remédio em farmácias municipais, tá? Rede de distribuição. E uma senhora aposentada, ela disse assim:
Como é que você está fazendo com esse remédio que você precisa tomar? Eu estou pagando do meu bolso. E a senhora está tirando de onde? Ela falou, estou deixando de passear para comprar remédio. Ora, será que o Estado ele tem que prover o cidadão do bem-estar ilimitado? Isso acabou. Isso acabou. Não existe mais isso. Tem uma frase que fala, não existe almoço grátis. Exatamente. Alguém sempre pagará. E está tudo implícito nesse raciocínio. O Estado inchado, paternalista, provedor, protetor, ninguém pode receber o não como resposta. Onde é que a gente vai parar? Porque o Estado, com isso, ele dá uma esmola para a população e, a população não enxergar o principal, que não é a qualidade de vida, que é a qualidade de vida que ele não dá. Então, quanto mais esmola ele der para a população, menos a população reclama. E esses direitos adquiridos chegam ao limite do absurdo, que o Estado se torna refém da população e continua enganando essa mesma população. Então, se a gente tivesse uma população um pouquinho mais esclarecida, com seus direitos e obrigações bastante definidos e sabendo objetivamente onde quer chegar, o Estado não precisaria dar tanta coisa. Esse é o me engana que eu gosto, porque não muda a vida de ninguém. Tudo isso que ele dá não muda a vida de ninguém. Ameniza o sofrimento, mas o sofrimento continua. E a gente fica sempre refém do Estado. O Fifi está lendo meu pensamento. Eu ia só, para concluir rapidamente, quando fala que a qualidade da educação está baixa, até que ponto também não é interesse do Estado manter uma população que não racionaliza, não é crítica? Isso. Então, era só para matar rapidamente. Eu acredito que o que o Fifi colocou, e o Nicolau, e o próprio Zé, de forma muito clara, é que isso é todo um conjunto. Não se pode olhar de fora de uma maneira muito simplista. Se você tiver uma população com uma educação melhor, ela vai racionalizar melhor, ela vai ser mais crítica, ela vai saber se portar, não vai ter mais quebra-quebra, ela vai saber os direitos, os deveres, qual é a responsabilidade, até que ponto ela pode ir, vai ter limites. Porque hoje eu acho que a falta da educação estabeleceu uma condição de que tudo é permitido. E liberdade não quer dizer subserviência, não quer dizer baderna, não quer dizer eu posso tudo. Isso é criança mimada. 7h44, vou só parafrasear a cientista política guatemalteca Glória Álvares, que ela critica justamente o que nós discutimos aqui, que está arraigado nessa América Latina como um todo, que é o populismo, que explica tudo isso, abrange tudo isso que nós estamos falando. Dizia Glória Álvares, abre aspas, o populismo ama tantos pobres que os multiplica. A gente volta já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h46, voltamos com o Bom Dia CDL, programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Aqui Zé Ritoquato, agradecendo a sua audiência. Na bancada, os comentaristas Nicolau Albeide, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, presidente da CT Santos, o Nicolau, que é presidente da CDL Santos Praia, e o médico patologista Dr. Ricardo Camilo de Almeida, que também integra nossa equipe de comentaristas. Falar para você do apoio cultural da Home Life, há 10 anos cuidando de quem você ama, assistência domiciliar, o Home Care, difundido no mundo inteiro, com muita qualidade, muita competência que a Home Life pode oferecer para você, com uma equipe multidisciplinar, muito bem qualificada, treinada, humanizada, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos e muito mais. Você tem que conhecer de perto o trabalho da Home Life para uma eventualidade, evidentemente, né? A Home Life reformulou sua sede para melhor atender os seus clientes. Está na Ana Costa 146, 17º andar, telefone 3202-6440. Home Life, Home Care de qualidade aqui em Santos, na Grande São Paulo e também na região de Ribeirão Preto. Bom, vamos em frente. A base de Temer agora tenta aprovar a terceirização geral sem aval do Senado. São notícias que vêm de Brasília. Está falando evidentemente das leis que abrangem a terceirização, que também estão no bojo da flexibilização das relações de trabalho, da reforma da CLT, tão temida por uns e tão ansiada por outros. É óbvio que a CLT tem que ser mexida, reformada. Vai ser uma briga, isso aí, uma briga de foice, porque muitos acham que vão perder direitos trabalhistas. Eu acredito que vão perder mesmo alguns direitos, mas aquele que é bom funcionário, aquele que trabalha junto com o empresário,
eu acredito que vai ter as suas compensações. Eu acho que nós temos que pensar no coletivo, não podemos pensar no individualismo. Pessoas que estão empregadas bem dentro da sua empresa, numa reforma trabalhista, eles provavelmente vão sofrer alguns prejuízos porque vão ter os seus direitos diminuídos. Mas com certeza vão ter, quem quer trabalhar, vão ter os seus direitos de trabalho ampliados. O que eu quero dizer com isso? Hoje um funcionário não pode trabalhar mais do que a carga horária, porque ele onera demais o empregador. Ele não pode tratar diretamente com o empregador o tipo de trabalho que ele quer praticar. Eu quero trabalhar tal hora, de tal hora, quero ganhar X por hora, como acontece nos Estados Unidos, como acontece no Canadá. Eu sempre cito até um exemplo da minha própria filha. Saiu daqui, foi para o Canadá, ficou 3 anos lá. Ela trabalhou num café, e nesse café, na temporada, trabalhava até domingo, ela ganhava por hora, e ganhava até domingo. Chegou chegava no inverno, esse café não abria sábado, não abria domingo, ela não abria na segunda, e ela ganhava menos. Ela procurou um outro local para trabalhar, porque era reduzido o salário dela em relação às horas trabalhadas, porque ela ganhava por hora. Então, eu acho que essa livre negociação para o empresário no Brasil tem que acontecer, né? Mas eu acho interessante que às vezes alguns empregados falam assim: hoje é dia de graça. O que é dia de graça? Não sei se vocês já ouviram isso. Hoje é dia 31. Já. Hoje eu estou trabalhando de graça. Só que quando chega em fevereiro, ele não fala que ele ganhou um mês e trabalhou só 28 dias. Então eu acho interessante, é uma brincadeira, mas é interessante esse tipo de comparação. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar por hora, ganhar por hora, como acontece hoje na maior parte do mundo desenvolvido, no mundo democrático, e desonerar o empregador, porque é um engano a pessoa achar que o salário dela não está embutido, condução, que também eu acho, o Vale Transporte, eu acho horrível isso. Eu acho que quando inventaram isso, acho que foi em 1989, se eu não me engano, foi um candidato a presidente, que eu nem lembro mais o nome dele, que era ministro, e que fez isso. Então, Vale Transporte, vale isso, vale aquilo. O próprio Lula, gozado, ele criticava quando ele entrou no governo, antes de entrar no governo, que daqui a pouco vão dar Vale Motel, não sei se vocês lembram disso, que ele até brincava em relação a isso. E no final ele apoiou tudo isso e não fez nada. Então, eu entendo dessa forma, a terceirização é uma maneira de você tentar mudar um pouco o que tem aí na lei, na CLT. Mas mesmo assim, a terceirização eu não acho que é o remédio para esse mal. Eu acho que o remédio para esse mal que está acontecendo no Brasil de desemprego é uma reforma na CLT. E o governo, vamos ver se esse governo aí vai ter coragem de fazer esse enfrentamento, que eu acho que vai ser uma parada dura. Mas, Nicolau, eu acho que aí o cerne da reclamação é que tem um projeto rolando no Senado e já falaram que não vão votar esse ano, nem o ano que esse ano acabou. Exato. A notícia diz respeito disso. O tema quer colocar via medida provisória? Não, é resgate de um projeto da época do Fernando Henrique, que está na Câmara e que é um pouquinho diferente. Ali a terceirização, além de ser completa, as empresas elas não vão ser mais solidárias. É uma responsabilidade subsidiária. Não. Cai na mão de uma vara trabalhista e mas aí coloca a empresa como solidária. Não, mas aí não, Nicolau, mas aí é uma lei. Já teve a votação, só falta, ela já passou na votação na Câmara, passou uma votação no Senado, tá parado desde o segundo mandato do Fernando Henrique, aguardando a segunda votação. Se aprovado, eles foram desengavetar a medida, essa lei. Aí o que acontece? Se for, o que vai acontecer? As empresas não vão ser responsáveis solidárias, vai ser subsidiário. O que quer dizer isso? O empregado que for mandado embora nessa terceirização, ele primeiro esgota na Justiça do Trabalho, na empresa da qual ele foi contratado, e depois que vai chamar a empresa onde ele trabalhou. Hoje ele chama as duas ao mesmo tempo. A responsabilidade é solidária, ele chama as duas e quem tiver a maior condição essas empresas, a maioria delas são empresas de fachada, de fachada, isso e são massa falida, e geralmente está no nome de um laranja, tinha ou uma na área de da alguém saúde que não tem nada, e aí tranquilamente eles caem em cima da empresa que acaba sendo solidária, que é para qual eles prestavam serviço. Tinha uma aqui em Santos, para a área da saúde, que dominou, depois acabou, de uma hora para outra. Vivi. É mais um projeto que você vê que ele é individual e não está num contexto de uma solução. Enquanto o Brasil não tiver um planejamento pleno, por exemplo, nós começamos falando de economia, né? Voltamos a falar de economia, porque a gente está falando de CLT,
Mas a gente não fala em instante algum de um projeto pleno de economia. A gente fala pontualmente algumas coisas para se mexer. Você vê o dado que o Ricardo deu, uma lei da época do Fernando Henrique. Meu Deus do céu, quanto tempo faz isso? E qual é o critério do Congresso para analisar um projeto desse? Por que não vota esse ano? E o Temer, como foi presidente da casa, sabe também tudo de Congresso, sabia que ela estava engavetada ali, foi lá, abriu a gaveta, tirou ela para falar. Então são coisas que você percebe que, para mim, o maior problema do Brasil nesse momento é a falta de perspectiva, é a falta de planejamento, é a falta de objetivo. Enquanto a gente não tiver um objetivo claro para onde a gente vai caminhar, a gente fica apagando incêndio o tempo inteiro, a gente fica pontualmente discutindo algumas coisas que no bojo da nossa necessidade, no todo da nossa necessidade, é uma gota d'água no oceano. Sabe o que eu queria dizer em relação, só complementando? Por favor, Nicolau. Os sindicatos, nós passamos aí durante 12 anos aí desse PT aqui nesse país, e os sindicatos receberam todo esse tipo de esteio, né? Eles foram segurados. Eu vejo empregados hoje que pagam sindicatos revoltados. Eu tenho funcionários meus que foram descontados esse mês de contribuição assistencial, sindicatos revoltados, eles não querem ser descontados. Eu não tenho nada que ver com esse sindicato. E toda essa manutenção dessa lei trabalhista está esteada onde? Pelos sindicatos. Onde um monte de gente se locopleta de dinheiro, fica rico, tem aí deputados federais, deputados estaduais, todos foram presidentes de sindicatos, na qual eles mesmos se beneficiam disso. E o sindicato beneficia os empregados em quê? Aonde? Onde você ouve falar, o único sindicato que vimos aí num determinado momento da nossa república foi onde nós tivemos o presidente da república, o Lula, que era o sindicato dos metalúrgicos, foi o que mais apareceu, e os outros? Qual é o benefício que eles trazem para os empregados? E mesmo assim eles não controlam nenhum tipo de manutenção de emprego. Fazem greves, sindicatos bancários todo ano, aquela praxe daquelas greves, para aquela reivindicação. E você não vê realmente uma sustentação. Só vê o pessoal se locompletar, ficar rico e divulgar o nome deles. Eles é que querem manter esse padrão que existe hoje. 7h44, nós temos uma visão também empresarial, uma visão que é embasada até questão de você ter várias amarras para abrir mais postos de trabalho por conta da alta carga que isso acaba incidindo, né, em termos de impostos. Mas também tem outro lado. Eu também me pergunto, eu sou a favor também, mas essa discussão tem que ser muito bem conduzida, porque nós precisamos gerar emprego no país, mas ao mesmo tempo me pergunto se as relações de trabalho estão tão maduras no Brasil para que permitam uma justa livre negociação. Vou falar por quê. Porque hoje você tem estava até previsto no capital do Karl Marx, é o chamado exército de mão de obra de reserva. Então você tem hoje a lei da oferta e da procura. Você tem muita gente procurando emprego. Isso poderia precarizar e baixar o nível salarial em todo o Brasil. Eu entendo que não é a ideia de nós aqui da bancada, mas isso também tem que ser levado em conta, que é um Brasil também selvagem. Estamos falando aqui de Santos, São Paulo, grandes regiões, não. Nesse Brasil inteiro, como é que vai ficar essa questão? Então tem que ser debatido. A procura já existe, Zé, sempre existiu, mas mesmo com sindicatos ou sem sindicatos. Você tem que manter o poder, dentro do possível, o poder de compra da população para que a economia possa girar. Exatamente. O empresário, ele necessita tem que fazer uma lógica nesse sentido. Existe não lembro quem foi que falou essa frase, que a miséria, ela tem que ser mantida num nível sustentável, superior, para que a elite possa sobreviver da mesma forma. Então você não pode colocar a miséria no nível insustentável que nem está acontecendo com o Brasil. É isso aí. Bom, quero agora, 7h57, falar do apoio da APO Planos Odontológicos Empresariais. A APO que tem sempre um atendimento domiciliar, odontológico para você, em alto nível, tanto que é certificada pelos 9001 em todos os seus departamentos. A APO está à sua disposição para que você possa realmente atender os seus funcionários aí com um plano que é efetivo e está em grandes empresas aqui da nossa região, fora os convênios com Santa Casa Saúde e também o Unimed. Bom, conheça a APO, você só tem a ganhar. Disponível para grandes empresas e também pessoas jurídicas a partir de 3 vidas. 21044000, telefone apoodonto.com.br. A APO Odonto, que é parceira da CDL Santos Praia. Tá na hora do esporte? Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, os comentaristas ligados na Rádio Santos e claro, ao ouvinte, né, eu vi aí a discussão sobre escola e gostei da sua definição, PPP, papai pagou, passou. Na minha época, se fosse assim, não teria feito
2 vezes o primeiro ano e 2 vezes o 4º ano, viu, Zé? Ô, garoto. Quando você crescer, você vai mudar seu comportamento. Não, eu vou ter que mudar o comportamento. Na verdade é que não tinha jeito, né, Zé? Aquele tempo lá não adiantava pra apenas pagar, tinha que estudar também, né? Hoje em dia é uma verdadeira bagunça, né? Verdade, cada um faz o que quer, pagou, passou, infelizmente. É assim, eu acho que é por isso que nós estamos nesse caos, né? Da educação brasileira, infelizmente. Bom, bora falar de esportes, vamos começar falando do Santos Futebol Clube, que tem novidade para o seu torcedor, né? O zagueiro Kleber, revelado pela Catanduvense, passou pela Ponte Preta de Campinas, passagem pelo Corinthians, estava no Hamburgo da Alemanha, é o mais novo jogador do Santos Futebol Clube. 2 milhões de euros foi o que o Santos pagou ao time da Alemanha, 4 anos de contrato, 60% dos direitos do jogador que tem 26 anos e chega para ser titular da zaga da equipe de Vila Belmiro. O Santos Futebol Clube que já manteve contatos com o Internacional de Porto Alegre para tentar contratar Valdívia. Não é aquele não, que só me dava migué, não jogava no Palmeiras. Esse é o Valdívia, um mago. Oi, pois não? O Internacional tá querendo tirar o Avaí, virar o jogo. Você soube dessa notícia ou não? Eu vou falar uma coisa pra você. O Internacional só tem canalha lá, desculpa a palavra, dirigentes vagabundos, perderam no campo, vão cair no campo. Já tá muito claro, pelo menos pra mim, que a CBF e o STJD não vão aceitar qualquer tipo de manobra do Internacional. Internacional que jogue a Série B e que volte dentro de campo, né? Então o Santos tem interesse no Valdívia, que é El Magro, não o Mago, hein? O Mago continua lá no futebol dos Emirados Árabes. Então o Santos pode ter essa contratação também nos próximos dias, né? O Santos que corre atrás também de mais um atacante, se fala aí em Vitinho, do próprio Internacional. O Santos fez um contato sobre o Marinho, né? Se assustou com o preço que pediu a equipe do Vitória da Bahia. O Santos volta a trabalhar no começo do ano, a estreia no Campeonato Paulista no primeiro final de semana de fevereiro contra o Linense, jogando em seu estádio. Pressão muito grande para cima de Osvaldinho de Oliveira, lá na equipe do Corinthians. Guto Ferreira, atual técnico da Ponte Preta de Campinas, pode assumir o Corinthians, né? No Palmeiras, as novidades já foram colocadas ao seu torcedor, renovação de contratos de Zé Roberto, do Jailson, também do Alexandro. Barrios pode deixar o Palmeiras para jogar no futebol da Argentina. No São Paulo Futebol Clube, Rogério Ceni é quem manda e desmanda agora no tricolor. O São Paulo está contratando um atacante do futebol sul-americano. Nos próximos dias deve ter também mais novidades. Beleza, Zé? Eu volto amanhã para falar mais esportes, com o apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos de limpeza, tem o café e o açúcar. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira a todos nós. Até amanhã. Tchau, Zé. Tchau, meu amigo Ricardo Martins. Boas contratações do Santos aí, o Kleber. Bons nomes aí. O Santos vai agregar valor nesse elenco do ano que vem. Bom, as informações vêm da Prefeitura de Santos, da assessoria de imprensa, complementando que o senhor que faleceu no acidente na altura de São Bernardo envolvendo ônibus da Expresso Luxo tinha 60 anos de idade e 20 feridos. Foi um acidente envolvendo ônibus e um caminhão na pista rumo a São Paulo da Imigrantes. Esse ônibus não era uma linha regular para o aeroporto de Congonhas e tinha 25 passageiros. Um registro triste desse acidente com vítima fatal aí indo para São Paulo da Expresso Luxo, com o qual nós iniciamos o nosso programa de hoje e terminamos agora também o Bom Dia CDL da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vem o Rafael Mota e o programa Entre Linhas aqui na Santos FM. A você, obrigado pela audiência, até amanhã. Obrigado ao Álvaro aí, os nossos ouvintes que sempre estão conosco. O Álvaro e o Hamilton também. E o Armando também. Obrigado pela audiência e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.